Olha só. Tem alma, um Você clone? tem quantos filhos? Você tem quantos filhos? 2. 2. Você acha que alguém conseguiria fazer algo tão perfeito com as próprias mãos? Você acha que alguém conseguiria fazer? Cara, não. Pessoalmente, eu também acho que não. Não, cara, a gente tem uma médica agora que tá fazendo a ultrassom da Serena. Cara, ela falou um negócio pra mim, pra minha esposa, que a gente ficou assim, caraca, mano. Olha o que ela falou. Olha o que ela falou. Ela falou assim, a gestação é algo tão complexo e tem tanto milagre envolvido que é tudo pra dar errado e que no final dá certo. Tem muito mais chance de não acontecer do que verdadeiramente acontecer. Cara, é uma junção de tantos milagres. Se você acompanhou as ultrassons da tua esposa, tu viu. Cara, quando você olha que os dois lados do cérebro estão formados, você fala, caraca, mano, mais uma etapa, venceu. Aí você vê, entendeu? É tão complexo, é tão... Um monte de etapa que pode dar errado. Pode dar errado, cara, que o homem não tem isso, não consegue fazer, cara. Talvez seja o sonho do homem, mas ele não consegue, porque é muito mais complexo do que qualquer outra coisa. Total, eu acho que quando o homem tiver o poder de criar um ser ao que ele quiser, ele vai, tipo, geneticamente falando, ele vai criar abominações. Mas é quando que a tá, gente ó, se permitir eu isso. acho que isso um dia pode acontecer. De eu mexer na genética, mas não fazer do zero. Eu vou precisar de um outro ser humano pra fazer, Então, mas eu entendeu? acho que se o cara vou precisar de quiser uma gestação, entende? alterar Do zero a gente não tem essa geneticamente capacidade. mas eu acho que se a gente se pegar isso e querer achar que a gente pode Vai ficar muito criar um perigoso. ser perfeito através das nossas escolhas da alteração genética, eu imagino que na nossa tentativa a gente vai criar centenas ou milhares de aberrações. Porque na nossa tentativa de explorar o perfeito, de encontrar o que é um ser perfeito... A gente não sabe o que é perfeito. A gente não sabe Por exemplo, exatamente. o que é perfeito? A minha orelha é assim. Qual que é a orelha perfeita? Não existe o ideal, cara. Esse ideal físico que a gente especula, ou quanto tempo a gente tem que viver, cara, isso não existe um ideal. Tem gente que viveu 100 anos e foi infeliz a vida toda. Tem gente que viveu 20 e foi extremamente feliz os 20 anos da vida dele. Entendeu? Então, esse modelo de ideal e de perfeito a gente não tem. O que é belo? Belo se altera ao longo do tempo. E toda vez que a gente tentar supor que nós temos essa capacidade, a gente vai criar aberrações. É, cara, e aí a gente só vai maximizar aquilo que é mal hoje na sociedade, sabe? A gente só vai gerar desequilíbrio. Eu sei que parece que é uma conversa que se transpõe muito ao futuro e menos de realidade, mas se a gente olhar para a realidade, a gente já tem muito artifício do que pode acontecer, das nuances da história. Quando a gente decidiu ter o terceiro filho, era meu sonho ter uma menina. Meu sonho da minha vida, cara. Eu sempre falei que eu queria ter uma menininha. E, cara, eu me lembro que uma das coisas que me falaram foi, cara, se você quiser, tem manipulação genética. Você pode escolher o sexo da criança. Eu não sei se é legal, mas já existe a possibilidade. Já existe isso? Cara, possibilidade. Não sabia disso, que da hora. É, de Ou você... não. Por exemplo, assim, quer ver, ó? Se você vai fazer uma fecundação in vitro lá, eu posso falar uma besteira muito grande aqui, tá? Então, não sou da área, eu posso falar uma grande besteira, mas... Eu acho que a parada é que o médico não pode falar, mas ele sabe o que é. Se é feminino que ele tá colocando ou se é masculino. Eu acho que talvez ele não possa falar tipo assim, não pode dar o direito de escolha, tá? Mas quando ele fecunda, ele sabe o que vai dar. Mas ele sabe o que vai dar. Ele sabe, por exemplo, o que não vai já pode falar, ó, esse aqui é fraquinho, esse aqui não vai desenvolver. E daí os outros eu acho que ele já sabe, pelo que eu ouvi, tá? É um achismo. Então, pensa, se a médica pergunta pra mim, o que tu quer? Eu tô fazendo uma fecundação in vitro, menino, menina. Qual que é a minha tentação? Eu vou falar o que eu quero. Mas se isso não for o ideal, se isso não é o que Deus tem, isso não é o que Deus quer, e se for a menina, mas a menina for uma decepção na minha vida, entendeu? Só entendendo que, na minha concepção, a soberania de Deus sempre vai prevalecer sobre as minhas escolhas. Mas